Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui para você que se prepara para o seu concurso. É português agora, fonética e fonologia. Aquele item do edital que eu já até comentei, que muitas vezes não vem com esse nome. Então, muitas vezes você olha para o edital e você não vê lá fonética e fonologia. Mas esse assunto é cobrado. Por exemplo, naquele item lá do edital que todos têm ortografia. Você tem que saber isso daqui, de tongo, separação silábica, hiato, para resolver as questões de acentuação gráfica. E hoje eu vou te mostrar que isso tem aparecido cada vez mais, eu acho até, cada vez mais nas provas recentes, porque no fundo as bancas sabem que ninguém estuda mais isso, concorda? Ou que, às vezes, o candidato subestima o assunto. Ele fala, isso aí é mole, né? Então, hoje eu vou mostrar para você detalhes importantes que caem em prova. Eu começo a nossa aula eu trouxe aqui, debaixo do braço, 12 dicas. São 12 dicas de fonética, fonologia e acentuação gráfica, que a gente já está entrando em acentuação. São 12 dicas. Com essa, eu não vou ditar, vai ser bem rápido, por isso é preciso que você anote junto comigo os 12 pontos essenciais, são 12 pontos essenciais de fonética e fonologia. 12 pontos. Com esses 12 pontos que eu vou colocar aqui, você vai ver que você resolve qualquer questão. E aí é bom que você anote ao lado. Por quê? Porque aí você vai ficar olhando para isso ao longo da resolução das questões de hoje, tá bom? Com esses 12 pontos também, você depois pode fazer o seu resumo. É claro que se você quiser depois adaptar esse esquema que nós vamos fazer, esse resumo que nós vamos fazer aqui ao seu resumo, é bem legal também. Então, ao longo aí da transmissão, quando você for resolver as questões comigo, se você achar um ou outro ponto que você considere importante para colocar ali também, a acrescentar, fique à vontade. Mas, a meu ver, com esses 12 pontos aqui, você resolve qualquer questão. Eu não vou ditar, eu só vou topicalizar. Por quê? Porque eu já falei deles. Então, você vai topicalizar comigo. Vem. Primeiro ponto importante. Lembra que a gente estudou a diferença entre vogal e semivogal? Lembra? Então, vogal é a base da sílaba. Vogal é a base da sílaba. Aí você aprendeu que semivogal é aquela que tem som D, I ou D, U. Tá bom? Então, isso foi o primeiro ponto importante. Não existe sílaba sem vogal e só existe uma vogal por sílaba. Então, é uma e somente uma. Quando eu tiver o ditongo, então, não serão duas vogais. É uma vogal e uma semivogal, tá bom? É o som de I ou de U. Então, lembra? Exemplo disso foi o que nós vimos lá. Por exemplo, área. A palavra área, área. Em área, eu tenho uma sílaba, outra sílaba. Tá vendo aqui? Área. Em área, eu não tenho duas vogais. Eu não posso dizer que eu tenha duas vogais, porque eu só posso ter uma vogal por sílaba. Então, o que vem ali, além da vogal, será a semivogal. Na hora de eu perguntar qual é a vogal e qual é a semivogal, eu pergunto quem é que está fazendo o som de I ou de U. Quem é que está fazendo o som de I ou de U? É a semivogal. E. O E é a semivogal e o A é a vogal. Tudo bem? Então, eu fui da semivogal para a vogal. Esse é o ditongo crescente. Então, a semivogal não é necessariamente a letra I ou U.
é o som de I ou de U. Essa foi a primeira dica. Segunda dica, tudo isso eu já falei, então vai ser bem rapidinho. Se você sentir dificuldade, é só voltar à aula passada, mas tudo isso a gente já falou. Outra coisa que a gente aprendeu, que você leva debaixo do braço para qualquer prova, é que aquela regra das paroxítonas em ditongo, lembra? Aquela regra das paroxítonas em ditongo, lembra que o ditongo pode ser crescente ou decrescente? O ditongo decrescente é aquele que vai da vogal para a semivogal. O ditongo crescente é aquele que vai da semivogal para a vogal. Então, veja, quando a gente estudou a regra, e você vai ver depois isso em acentuação, que as paroxítonas, elas se subdividem em dois blocos. As terminadas em ditongo crescente e as terminadas em ditongo decrescente. Por que que isso foi importante? Isso foi importante porque, bom, vou colocar aqui, ó, decrescente é aquele que vai da vogal para a semivogal. Crescente é aquele que vai da semivogal para a vogal. E por que que isso é importante mesmo, Dri? É que essas aqui e somente essas, as paroxítonas em ditongo crescente, elas podem, ó, o ditongo, só elas, então, peraí, ó, só elas, o ditongo crescente, ele pode virar um hiato, ele pode virar um hiato. A primeira classificação é que é um ditongo crescente. Então, se a banca perguntar assim, ó, lembra? Dri, eu quero lembrar que história é essa, vou te mostrar aqui. Por exemplo, na palavra série, ó, vou colocar aqui um exemplo. Série. Eu tenho duas formas de separar as sílabas dessa palavra. Eu posso separar assim, ó, série. E posso separar assim, ó, série. Tudo bem? A primeira, por exemplo, se a banca te der duas opções, qual é a separação silábica adequada? É essa. Essa é a adequada, entendeu? Essa é a primeira, essa é que a criança aprende na escola. Outro dia uma aluna até veio com o material da filha dela, e aí ela comentou, Adriana, a minha filha, eu acho que está aprendendo errado. Por quê? Porque a professora está dizendo que série é ditongo, mas como é um ditongo crescente, não pode ser hiato? A aluna me perguntou, eu falei, olha, mas é que ela está aprendendo. E essa classificação de ditongo crescente é a melhor. Só que o ditongo crescente pode ser considerado um hiato, dependendo da questão da banca. São bancas só de alto nível que entram nisso. Por exemplo, o Sebrasp. Sebrasp hoje, no momento em que eu gravo essa aula, é a banca que adora perguntar se a paroxítona terminada em ditongo crescente é uma proparoxítona eventual. Mas isso é para a banca de alto nível, não para o seu filho. Então, eu achei até engraçado, porque a gente já quer ensinar para o filho prova do Sebrasp. Aí a aluna desesperada falando, a professora não sabe? Poxa, não sei o que. Eu falei, não, mas é porque é a primeira classificação, é a melhor. Então, a melhor análise, eu diria melhor aí, né, que é a dos gramáticos lá da escola, é que isso aqui é um ditongo crescente. Só que vai ser importante você saber que também pode virar um hiato, por quê? Porque aí, sabendo isso, você já se prepara para a aula de acentuação, que não é agora, por isso eu não vou aprofundar. A aula de acentuação, em que você vai ver que, ó, então isso aqui é um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo. Na aula de acentuação, você vai ver que, por causa disso, por causa do fato do ditongo crescente poder virar um hiato,
Isso vai, lá na frente, ser a justificativa das proparoxítonas eventuais, tá bom? Então, ele pode virar um hiato? Pode. Ele pode ser ou considerado um ditongo crescente ou hiato. Mas a melhor, você vai ver hoje nas questões, a melhor, se a banca te der as duas, não importa a banca. Se a banca te der as duas opções, perguntar como é que se separa, aí você vai escolher a primeira. Por isso que eu marquei aí. Por isso que a criança não aprende a segunda, porque ainda não é momento dela saber das verdades. Mas você tem que saber. Tudo bem? Então, esse foi outro papo da aula passada. Essa aula está rolando ao vivo e aproveite para anotar tudo. Aí no final você vai ter uma visão geral. Aproveite. Outra coisa que você aprendeu, uma ficha que caiu, é um mantra que diz assim, ó, se há dígrafo, não há encontro consonantal. Essa ficha deve ter caído. Como assim, Dri? Ó, vou te dar um exemplo, tá bom? Vou te dar um exemplo aqui. Exemplo, ó, exemplo. Exemplo disso é... Vou te dar dois exemplos, tá bom? Ó, primeiro exemplo é blusa. O segundo exemplo é chave. Coloque aí dois exemplos, tá? Ó, coloca esse parzinho aí como exemplo, blusa e chave. Aí, digamos que a banca pergunte assim, ó, na palavra blusa, quantos encontros consonantais eu tenho? Isso aqui é um encontro consonantal. Por quê? O que é um encontro consonantal? São duas consoantes juntas, né? Uma seguida da outra. Então, é um encontro consonantal? É. Por quê? Eu pronuncio o B e eu pronuncio o L. Blue, blue, é só você falar, ó, blusa. Só que é diferente de chave. Ora, em chave, há um encontro consonantal? Não. Por que não? Porque, veja, o H não é pronunciado. Isso é dígrafo. Esse H, embora seja uma consoante, não é pronunciado. Quando não é pronunciado, aí a gente tem aquilo que a gente aprendeu lá na teoria, que é dígrafo. Então, Dri, é encontro consonantal? Não. Encontro consonantal, as duas consoantes têm que ser pronunciadas, tá bom? Então, fica aí a dica, caiu mais essa ficha. E aí vai ser bom, porque às vezes você vai falar, Dri, essa ficha não tinha caído para mim. Ótimo, ótimo, porque a gente está organizando, colocando tudo de fonética e fonologia debaixo do braço. Quarta dica. A quarta dica vale para o encontro consonantal, então. O que você percebeu no encontro consonantal? O encontro consonantal, ele pode ser de duas formas, sabia? E você deve ter percebido isso na aula lá de teoria. Ele pode ser um encontro consonantal perfeito ou imperfeito. Ele pode ter, ó, eu posso ter um encontro consonantal perfeito. O que é encontro consonantal perfeito? Por exemplo, blusa. E eu posso ter um encontro consonantal imperfeito, afta. Esses nomes, perfeito, imperfeito, você não tem que saber para a prova não, tá? Só que você tem que estar ciente de que encontro consonantal são duas consoantes, uma seguida da outra, na mesma sílaba, ou, tá vendo aqui? Afta. Tá vendo em afta? Eu não tenho uma consoante seguida da outra? Vem, ó. Eu não tenho uma consoante seguida da outra, o F e o T? Sim, então é um encontro consonantal. Tá, Adri? Mas elas estão na mesma sílaba? Não. Então, no encontro consonantal, fica a dica. É consoante, é o som da consoante, mais consoante, na mesma sílaba ou não, tá? Na mesma sílaba ou não. Senão, você fica achando que tem que ser na mesma sílaba, tá bom? E é isso, por isso que existe uma nomenclatura que fala o encontro consonantal perfeito e o encontro consonantal imperfeito. O perfeito é na mesma sílaba e o imperfeito é em sílabas
separadas, tá? Mas esse nome aí, repito, as bancas não perguntam. Outra coisa que eu acho que caiu, ou se não caiu, tem que cair hoje, essa ficha. Sabe aqueles encontros de QU, GU, sabe? Ó, QU, GU e outros, vamos lá. QU, GU. Ó, isso aqui você vai ver hoje nas questões. Isso aqui pode ser pronunciado de duas formas. Por exemplo, se eu digo assim, vamos lá, ó, quantidade. Primeiro eu vou te dar um exemplo com quantidade. Quantidade. E quilo. Agora eu vou dar um exemplo de GU. Guerra. E aguentar. Pronto, já te dei 2 exemplos, tá bom? 2 de cada. Uma ficha que tem que cair aí para você na hora... Sabe aquelas questões em que você já viu aí, as bancas pedem que você conte um número de letras e um número de sons, fonemas. Então, você tem que contar um número de grafemas e um número de fonemas. Tem que estar ligado no QU, no GU, por exemplo. Por quê? Porque tem que ver se o U conta como som ou não. Haverá situações em que ele vai contar como som, como fonema. Por quê? Porque ele é pronunciado. Outras, ele não vai contar como som. Por quê? Porque ele é dígrafo, tá bom? Então, fique ligado nisso. QU, GU, ó, o U, tá vendo esse U aqui? Essa é a dica. O U pode ser fonema. Quando é que ele é fonema? Quando é que o U é fonema? Ele conta como som. Quando? Quando é pronunciado. Se for pronunciado. E quando é que ele não forma fonema, e sim um dígrafo? Quando ele, se não for pronunciado. Então, na hora de você contar o número de letras versus o número de sons, fonemas, tem que estar ligado nisso, entendeu? Aí, Dri, o que eu vou fazer? Você vai pronunciar. Por exemplo, ó, aqui, quantidade, ele é fonema? É, então eu vou colocar um F de fonema. Aqui, em quilo, ó, ele é fonema? Não, aqui eu tenho um dígrafo. Isso muda tudo. Por quê? Porque é como se ele não existisse na hora de fazer a conta. Ele não conta como som. E isso vai acontecer com tudo. Ó, o guerra, guerra. É pronunciado? Não. Então, é dígrafo. Ó, dígrafo. Aqui, Dri, e aqui, ele é pronunciado. Aguentar, ele é um fonema. Tá ligado nisso? Então, tem que estar ligado. Porque você vai ver isso aí nas questões. E na hora é só você pronunciar, entendeu? Não é nada demais. Porque você já sabe que grafema, eu vou até fazer uma colinha aqui, para quem não lembra nem o que é fonema, ó, lembrando que toda vez que eu falar em grafema, isso aqui é uma colinha, é letra, grafema é letra, fonema é o quê? É som, tá bom? Então, ó, grafema é letra, fonema é som. Então, veja, haverá situações em que ele vai ser um grafema e não vai ser um fonema. Outras em que ele vai ser um grafema e um fonema, tá bom? 6ª dica é o H. A gente até resolveu questões do H no início da palavra. H no início da palavra. H no início da palavra não é fonema. Não é fonema. Não é fonema. É dígrafo. Não conta, ele é só uma letra, ele é só um grafema, mas ele não é fonema. Dígrafo. E você vai ver hoje também nas questões, por exemplo, a palavra hora, hora. Em hora, por exemplo, há aqui um dígrafo. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 letras, 4 grafemas e 3 fonemas. Tá bom? Então, na hora de contar, isso vai fazer diferença. 7ª dica. 7ª dica, lembra? Cuidado com esse H, ainda falando do H, cuidado com, ó, NH,
CH, LH. O H aqui também não conta. Da mesma forma como ele não contava aqui em cima, ele não conta aqui embaixo, entendeu? Ó, NH, CH, LH, veja, e esse H não é pronunciado, tá? O H não é pronunciado. O H forma dígrafo. Então, exemplo disso é chave. Então, vamos lá, chave. E outras, né? Não preciso aqui dar mais exemplos do que já fizemos, tá bom? Então, em chave, vou colocar só um de cada para a gente poder... Você vai ver muito mais agora nas questões, tá? Então, é isso. Ó, Dri, então, na hora, eu vou contar. Na hora de você contar, ele não entra como som. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 grafemas e 4 fonemas. Por quê? Porque ele não é pronunciado, né? E se ele fosse pronunciado, a gente falaria isso como? A gente falaria CH. Porque a pronúncia do H é H. Para pensar. Então, na verdade, com o C, ele faz som de X. Então, é um só som. Então, ele é meio que engolido pelo C, ou pelo N, ou pelo L. E com essa letra, ele forma um novo som. Um som que não é dele. Tá bom? Então, ele não é pronunciado. Tá ligado nisso, né? E aí, nós teríamos o dígrafo consonantal. Dri, dígrafo consonantal é diferente de dígrafo vocálico? Outra ficha que caiu, que você viu muito lá nos exemplos, são as vogais nasalizadas. Lembra as vogais nasalizadas? Essas vogais nasalizadas, o AN, o EN, lembra? E outras, IN, enfim, todas as vogais seguidas de N, né? Elas nasalizadas, ou M, obviamente, ó, dependendo, pode ser o M, deixa eu colocar o M aqui, senão você vai achar que é só o N. Então, ó, as vogais nasalizadas, AN, EN, IN, ou AM, EM, etc., essas vogais não, ó, elas formam dígrafos. São os dígrafos vocálicos, tá bom? Então, isso você também aprendeu. Ó, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo que é tampa. Vou colocar um com N e um com M. Ó, pente e tampa. Em pente e em tampa, repare, o M e o N não são pronunciados. Isso é dígrafo. Pente, você não pronuncia o N, você não fala PNT. Tampa, você não pronuncia o M, tamipa. Se você pronunciasse, seria tamipa, se você pronunciasse o M. Se você pronunciasse o N, seria PNT, né? Você não pronuncia os dois. Não. Então, são nasalizados, tá bom? São dígrafos vocálicos, são vogais nasalizadas. São vocálicos por quê? Porque o som que predomina é o da vogal. Os consonantais, o som que predomina é o da consoante, tá bom? Tá. Ó, estamos fechando. Nona dica. São 12 dicas fundamentais de fonética e fonologia. Outra dica lembra a palavra? Isso aqui é uma dúvida que os alunos têm. Se você não tem, melhor, porque agora eu vou colocar e você não vai ter nunca mesmo, entendeu? As palavras terminadas em L, que aparecem também muito nas provas, você vai ver. Lembrando que aqui eu não estou fazendo um tratado de fonética e fonologia, não se preocupe. Eu não vou falar tudo que existe nesse mundo, senão, se eu começar a falar de tudo que existe nesse mundo, curiosidades da fonética e fonologia, você vai adorar, vai ser ótima a aula, mas eu não vou te preparar para concurso. Então, eu só estou te colocando que cai em concurso, sem viajar. E você também tem que se controlar para não viajar, porque dá vontade de viajar com esses assuntos. É muito gostoso quando você aprende. O que eu estou colocando aqui é o que você vai ver nas provas, entendeu? Essas 12 dicas você tem que saber. Tirando isso, é inútil.
Dri, mas eu vou fazer prova para professor da secretaria. Aí você tem que se aprofundar. Mas o que eu já estou colocando aqui já é aprofundado o suficiente para você resolver qualquer banca até a FGV. Aqui, ó, a FGV, por exemplo, você vai ver aí nas questões que a palavra, por exemplo, a palavra terminada em L é uma dúvida comum, até há autores que falam sobre isso. Só que esqueça, a palavra terminada em L, ó, não tem discussão para a prova. O L conta como som. Como som não é de vogal, é de L mesmo. Então, ó, o L não é dígrafo. Nesse caso, não é dígrafo. É som de consoante mesmo. Também não é de tongo, tá? O que eu estou querendo dizer é, por exemplo, o que você vai ver aí? Vamos ver um exemplo aqui. Barril. A palavra barril, ó, barril. Quantas letras tem? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras. 6 grafemas. E quantos fonemas? Ó, eu tenho um dígrafo aqui, RR, né? Então já é -1, som. Tá, e o L, Dri? O L conta. Até porque você fala barril. Só que tem gente que fala, mas eu falo barril com U. Não, eu conheço gente que fala barril. Já viu as pessoas que falam barril? Entendeu? Então, tirando essas viagens, cada um fala de um jeito e tá tudo bem. O fato é, esse L é pronunciado e não é de tongo, barril, e U, não viaje. Ele é um som de consoante e ele conta como som, por isso que eu coloquei aí para você. São 6 grafemas e o único dígrafo que eu tenho aqui, portanto, é esse, ó. Isso aqui é dígrafo, né? Então, é -1 som. Só que o L, ele conta como som. Então, eu tenho 6 grafemas e 5 fonemas. Tá bom? 10, dica número 10, tô acabando. Ó, dica número 10, são 12 dicas. Sabe aquele SC, aquele dígrafo SC? Ó, o SC é dígrafo nas palavras, ó, nas palavras do tipo, ó, descer. Lembra? A gente trabalhou com crescer, descer, crescer. Excerto. É o XC, não. O XC eu não quero falar agora. Descendência. Pronto, já te dei 3 exemplos. Ó, tá vendo esses 3 aqui? O SC aqui, ele é dígrafo. Dígrafo. Isso quer dizer o seguinte, não conta, ó, os dois, deixa eu colocar aqui no português bem claro, isso quer dizer o seguinte, que o SC contam como um som só de S. Então, não é para falar descer, não é para falar crescer. Porque quando você fala crescer, você erra a questão. Na hora lá que você está resolvendo a questão, a banca vai perguntar o número de grafemas e o número de fonemas. Para aqueles que falam crescer, nascer e descendência, para essas pessoas que estão pronunciando errado, e estão mesmo, elas não vão ver que há ali um dígrafo. E há. Por quê? Porque não é para falar descer, descendência, é para falar crescer, descer, descendência. É dígrafo. A gente não pronuncia os dois, a gente pronuncia um só, tá bom? Então, fique ligado nesse dígrafo aí, cai muito em prova. 11ª dica. A 11ª dica é... Isso aqui a gente sabe desde a época da escola, mas não custa lembrar. Na separação silábica, então a 11ª dica é de separação silábica. Na separação silábica, há dígrafos. Separação silábica e dígrafos. Há dígrafos que se separam
e dígrafos que não se separam. Eu estou falando da separação silábica. Então, Dri, como assim? Ó, eu vou começar por aqueles que não se separam, que esses aí você vai lembrar. Quais são os dígrafos que não se separam? Alguns dígrafos, vamos lembrar? Não se separam na sílaba, ó, CH. Que mais? Que mais? O GU, NH, enfim, QU. Eles não se separam. Então, por exemplo, quando você vai separar as sílabas de guerra, vamos lá, chave, ó, chave. Isso aqui é um dígrafo, não é? É. Então, quando eu for separar, vai ficar assim, ó, chave. Então, eles não se separam na sílaba. Tá ligado nisso? Ó, eles ficam lá, juntos. Só que há dígrafos que se separam na sílaba sim. É com esses aí que você tem que tomar cuidado na hora em que você for resolver as questões de separação silábica. Porque você vai ver questões aí em que as bancas perguntam se a separação silábica está certa. Então, dígrafos que se separam. Vou colocar aqui embaixo alguns exemplos. Ó. O RR, né? Isso aqui a gente aprendeu desde a escola. Lembra? O SS, o SC. Por isso que o cara erra. O cara erra, sabe por que o cara esquece que aqui é um dígrafo? Porque na hora de separar a sílaba de DC, repare, o S se separa do C, na separação silábica, mas a pronúncia é junto. Você pronuncia os dois juntos, entendeu? Então, mas na hora de separar as sílabas é cada um na sua. E daí por diante, RR, SC, o SC cedilha. O XC, o XS, XC. Ó, quer ver? Vamos, lembra exceção? Ó, exceção. Separar a sílaba de exceção. Como é que você separa a sílaba de exceção? O que você faz com o X e com o C? Ó, então presta atenção para você entender, para essa ficha cair aqui agora no exemplo. Ó. Exceção. Repare, o X e o C, eles formam dígrafo, tudo bem? Eles são dígrafos, ou seja, eles formam um único som, só que eles se separam. Mas não é porque eles se separam que você vai pronunciar separadamente, então é por isso que a pessoa erra. A pronúncia fica assim, exceção. Não é exceção, é exceção. Só que o X se separa do C na separação silábica. Então, isso é só um exemplo. Descer, ó, deixa eu só colocar mais um. Exceção, descer, ó, descer, e daí por diante, tá? Chega, tá? Ah, Adri, eu quero ficar separando sílaba. Dá vontade de não acabar essa aula, né? Porque é gostoso, gente. Isso aqui é resgate. A gente está resgatando. Se você está tendo essa sensação, eu tive. Quando finalmente eu entendi a lógica disso, porque para mim isso tudo é muito lógico, e é isso que eu estou tentando mostrar aqui para você, a lógica. Quando eu entendi a lógica, eu me libertei. Eu resgatei o meu passado, porque eu falei, gente, eu achava isso tão difícil. Então, por isso, se você está tendo essa sensação de que é gostoso, é porque é um resgate de coisa que a gente não aprendeu, na real. Porque a professora tinha até dificuldade de explicar isso pra gente. O que ela poderia falar, o que ela não poderia falar, porque isso aqui é fonética. Só que a criança tem que saber esse troço, olha que luta. Como explicar isso para uma criança? Por isso que eu admiro os professores mesmo, os professores lá das primeiras séries, porque, cara, isso se para concurso já tem que ser artista para explicar, você imagina para uma criança. Para concurso é muito mais fácil, porque você mostra a lógica, o adulto entende. Para uma criança talvez também seja, né? Ó, e para finalizar, separação silábica, a última dica, lembra? A última dica de separação silábica, desculpe, tá? Mas eu quero 13 dicas, tá bom? Falta uma que é importante, ó, desculpa, eu vou mudar meu título lá, tá bom? Mas é para o seu bem, tá? Então eu não quero 12, eu quero 13. Aí sim eu fico tranquila e posso seguir, tá? 13 pontos essenciais de fonética e fonologia. Muda o teu aí, que eu já mudei o meu. Ó,
Separação silábica, você tem que lembrar o seguinte: consoante não fica sozinha na sílaba. E vai para a sílaba anterior. Isso aqui você já deve saber, mas não custa nada lembrar, tá? Você vai ver aí questões da FGV, que ela pede para separar a sílaba. E aí, por exemplo, ó, a palavra afta, estou voltando aqui com ela. Ó, não pode ser assim, afta, né? Não pode, porque senão eu teria uma consoante sozinha. Aí, na dúvida, aí não pode, você vai para a sílaba anterior. Afta, tá bom? Então, é assim que tem que ser. Não pode ficar sozinha, ela vai, então, para a sílaba anterior. E a 13ª dica, e com ela eu fiz, senão ia ficar faltando, isso eu vi numa prova do Sebrasp, que eu trouxe para você aí, que é o X. Lembra o X? O X, nós falamos sobre ele na aula passada. X é uma letra, né? Então, a letra X, o grafema X, ele pode ter, o grafema X, ele pode ter algumas representações fonéticas, lembra? Quais são os fonemas? Os fonemas. Então, coloque aqui. Você já deve ter anotado isso, porque eu coloquei, mas agora a gente está colocando tudo junto, vai ficar mais organizado para você estudar depois. Então, repita, tá bom? Ele pode ter som de... Vamos aos sons dele? S. Ele pode ter som de S. Ó, dependendo da posição dele, ó. Ele pode ter som de S. Tipo, eu vou colocar sempre um exemplo aqui ao lado, tá? Texto. É claro que isso depende da localidade em que a pessoa more. Porque eu, que sou carioca, falo com som de CH. Texto, né? Então, não existe certo ou errado. Eu aproveito para falar que não existe pronúncia certa ou errada, tá? O meu aluno não é um aluno preconceituoso, mas eu vejo muito por aí pessoas sem noção, pessoa que não sabe nada, sem noção, que critica o registro do outro, falando, não, esse aqui é certo. Ah, que engraçado, você fala texto. Que engraçado. Veja, isso é uma representação fonética. Aí, a próxima vez que alguém vier assim para você, você fala assim, ah, sabe o que acontece? É que você não entende que o grafema X, ele pode ter algumas representações fonéticas. E dependendo da região onde se more, a representação fonética pode ser uma ou outra. Mas, como você já se mostrou aí preconceituoso, é melhor eu nem explicar, porque você não vai ter condições de entender. Entendeu? Toda vez que alguém vier com uma gracinha para você de pronúncia, você fala, sabia que nem todo grafema tem o seu fonema representado da mesma forma, dependendo da região onde a pessoa esteja? Só fale assim, ó, sabia que nem todo grafema tem o mesmo fonema, a mesma representação fonética em todas as regiões do Brasil e que o nosso país, ele tem dimensões continentais e que é exatamente por isso que as pessoas não falam da mesma maneira? Porque tem gente muito ignorante, é ignorância mesmo. Mas a pessoa não vai entender e está tudo bem. O importante é que você dá o seu recado. Eu tenho muito, eu fico muito chateada porque eu ainda vejo pessoas com preconceito de pronúncia regional. Isso é muito triste, isso é o lado obscuro dos brasileiros, sabe? Isso é muito triste. Então, aproveito aqui para te dar para um desabafo. Ó, aí, o X pode ter som de S, o X pode ter som de CH, fonema, ó, ele pode ser um som de S, ele pode ser um som de CH, do tipo xarope,
Xarope, ele tem som de CH, tá bom? Enxofre. Peraí, enxofre. Tá? Então, aqui ele tem som de CH. Opa. Aí, vamos mais uma, ó. O X pode ter som de 2 S's. Ali ele tinha som de um S só. Mas ele pode ter som de 2 S's. Por exemplo, quando você fala, ó, auxílio. São coisas sobre as quais talvez você nem tenha pensado, mas isso cai em prova. Ó, auxílio. Auxílio, ele tem som de 2 S's, né? Auxílio, máximo. Você não fala máximo, você fala máximo, som de 2 S's. O X pode ter som de Z. Pode ter som de Z e som de CS ou KS. Ó, som de Z é aquele som que você já conhece do X. Por exemplo, quando você fala em exagero. Tá bom? E som... esse aqui que eu quero que você olhe, que é o último. Som de CS é, por exemplo, o som de tóxico. É o som de sexo. Então, vê, nesse caso, aí eu estou indo embora agora, porque agora a gente vai com tudo para as questões. Eu quero você atento a esse caso aqui. Quando o X tiver som de CS ou KS, esse X, ó, em todos os casos, você tem uma coisa. Aqui você vai ter outra. Vou mostrar, ó, anote aí, porque eu vou virar essa página. Ó, em todos os casos, seja como som de S, CH, SS ou Z, em todos os casos, o X, ele conta como um fonema. Ele é um fonema. Ele é um fonema. Ele conta como fonema. Ó, esse X aqui conta como fonema? Conta. Ó, esse X aqui conta, sim. Ou seja, é um fonema só, um só. Só que aqui o X, ele conta como 2 fonemas. Então, é o único caso em que você vai ter um número de fonemas maior do que o número de grafemas. Quer ver? A palavra sexo, ó, sexo. Quantos grafemas eu tenho? Quantos grafemas? Ó, 4. 4 grafemas. Quantos fonemas? Fonemas eu tenho 5. É o contrário do dígrafo. Existe um nome para isso, dífono, porque são 2 sons, tá? Então, é o contrário, é dífono. Ó, se você quiser escrever um nome só para tirar uma onda depois, você pode tirar. Oi, gatinho, você conhece o dífono? Aí, tá? São 2 fonemas. Então, nesse caso, você tem 2 fonemas para o único, o que é o contrário do dígrafo. O dígrafo, ele tem um som a menos. No caso do X, aí, em palavras como tóxico, sexo, o X, ele conta, ele tem 2 sons numa única letra. Tudo bem? E é por isso. E aí a gente entende, a gente começa a entender as variações, né? É por isso que você vê que há pessoas que se equivocam em relação à pronúncia. Então, não condene, quanto mais você estuda, menos preconceituoso você fica. Isso é um fato. A ignorância leva ao preconceito. O preconceito é fruto da ignorância. Quanto mais você estuda, mais você entende. Depois dessa aula, você vai entender não só as variações de pronúncia regionais, como eu falei, então não ao preconceito, finalmente, né? Definitivamente você entendeu que grafema é diferente de fonema e que fonema tem a condição muito voltada para o local onde se vive, onde se mora, onde se nasceu.
E o segundo ponto é, você vai começar a entender também, não só essas variações regionais, mas o próprio erro da pessoa. Quando a pessoa pronuncia de maneira equivocada. Por exemplo, a pessoa que fala tóxico, já viu? A pessoa que fala tóxico, você não vai rir da pessoa, falar, você fala tóxico. Você vai explicar para a pessoa, porque ela vai falar, ué, por que não é tóxico? É com X? Aí você vai explicar, olha, tóxico se escreve com X, mas a representação fonética desse X não é a de CH, entendeu? Como é em xarope. Então, em xarope, o X se pronuncia como CH. Em tóxico, aí você explica. Uma coisa é grafema, outra coisa é fonema. Em tóxico, a representação do X é com CS. Por isso é que você tem que falar tóxico, entendeu? E você mesmo, quando tiver dúvida, é só procurar. O dicionário, hoje existe o Google. Aí você entra lá, há vários sites que colocam lá como se pronuncia. Aí você vai, joga a palavra e verifica. Cuidado com a inteligência artificial, tá? Eu já tenho visto aí a inteligência artificial errar muito. Então, eu fico muito desconfiada, tá? Então, cuidado. Mas, na dúvida, veja lá como se pronuncia. E agora você vai brincar comigo, porque nós vamos resolver a nossa bateria de questões. Agora sim, agora eu tô tranquila. Resumi tudo. Vamos!